E rapidamente, sem delongas, eu quero convidar a igreja a ficar de pé em reverência à palavra de Deus, que será lida nessa noite. Quem se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 1 em diante. E diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele assentou-se para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-a ficar em pé diante de todos. E disseram: Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? E eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-los. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinando-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão? Onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Pai, glorificamos e exaltamos o teu nome pela tua palavra que foi aberta. Pois sabemos e entendemos que quando estamos reunidos, e é ministrada a tua palavra, ela entra, ela penetra como uma espada de dois gumes. E que nessa noite não venha a ser diferente, que venha a ser uma noite de salvação, restauração, cura, libertação, porque estamos ansiosos na expectativa de viver novamente esse milagre, o milagre chamado salvação, que aqueles que estão distantes venham se achegar para mais perto. E como de sempre, Pai, eu lhe peço que a sua voz venha ecoar através da minha vida nesta noite. É o que lhe pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar o seu assento. O tema nessa noite, a qual iremos conversar, a qual o Espírito de Deus irá ministrar através dos nossos corações, é colocando o seu passado no devido lugar. Quantos de nós aqui temos uma história, um percurso, uma carreira, uma trajetória, que muitos de nós não conseguimos avançar, multiplicar, porque estamos presos, amarrados, acorrentados no passado. Muitos de nós aqui tivemos uma vida de sucesso. Existem homens, mulheres, jovens e crianças aqui que tiveram um passado brilhante, excelente, com as suas famílias bem estruturadas, com o lar totalmente estabilizado. Mas em decorrência, quando chegamos no presente, o chamado o agora, não conseguimos olhar para frente, não conseguimos enxergar as possibilidades que estão à nossa frente, porque estamos acorrentados ainda. Não conseguimos mais olhar para o alvo, que é Cristo. Quantos de nós aqui, há muito tempo, não temos mais aquela sensação de estar bem com Deus? Filhos que está distante do Pai. Quantos de nós ficamos nos remoendo com aquela sensação: nossa, como era bom quando eu sentia a presença de Deus, sabe, aquele frio, aquele friozinho que estava na barriga, que subia, que você ficava todo arrepiado.
chamado da presença do Espírito Santo. Há quanto tempo, meu querido, você não sente mais esse arrepio? Porque está preso no passado. Muitos de nós, em nosso processo de desenvolvimento, fomos tão maltratados lá atrás, no início da nossa vida, que hoje achamos que somos incapazes de fazer o nosso próximo feliz, que somos incapazes de chegar à felicidade. Muitos de nós fomos tão atordoados pela ausência de um pai, pela ausência de uma mãe, pela ausência de um filho, que não conseguimos olhar para frente. Muitos de nós aqui nessa noite, sabe quando aquela famosa chama do primeiro amor, que tudo que era proposto dentro da igreja pelo pastor, pode contar comigo que eu estou junto. Vamos evangelizar, vamos. Vamos para o culto de oração, vamos. Vamos para o culto de domingo, vamos para o culto de sábado. E você estava presente, não ficava ausente, porque você colocou muita intensidade no primeiro momento. E o que ficou na sua vida hoje é o passado. Você não consegue se reencontrar no presente para ter uma vida de relacionamento. Lembra? Quando você tinha o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe? Muitos de nós aqui podem estar até brigado com os familiares. Não consegue mais ter diálogo dentro de casa. E toda vez quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, começa a vir as lembranças. Você passa o dia todo bem ocupado com as suas tarefas do dia a dia. Mas quando você chega no seu horário de repouso, aí vem a memória trabalhar. Seu relacionamento frustrado. O que você poderia ter dito para aquela pessoa que não está mais presente na sua vida. O que você poderia ter feito diferente num relacionamento para que hoje ele pudesse ter sobrevivido àquele momento de turbulação. O que você poderia ter feito diferente para ter se mantido no seu emprego. O que você poderia ter feito diferente para ter honrado o teu pastor. O que você poderia ter feito diferente para ter cuidado da sua vida espiritual. E o que sobrou foi o caco do passado. O passado ele tem um poder tão grande de te aprisionar, que você não consegue dar um passo para frente. Há uma cortina, que você não consegue enxergar as possibilidades, as saídas. E em decorrência da história, vimos homens e mulheres que ficaram presos a isso, desenvolveram dentro de um passado angustiado, uma depressão, uma síndrome de pânico, uma ansiedade que se alavancou. Elias, um homem que fez grandes feitos, mas quando sofreu uma pequena ameaça de uma mulher, ele ficou amedrontado, entrou em pânico, correu, fugiu. Eu imagino ele dentro daquela caverna pensando o que Deus havia feito intermédio da vida dele. E quando Deus chega para dialogar com ele, Elias, o que aconteceu? Por que tu fugiste? Porventura eu mudei? Porventura eu te desamparei? Porventura eu te esqueci? Porventura eu mudei? E aqui Deus nessa noite está perguntando para mim e para você: a minha ação diante da sua vida, essa sensação de desamparo,
essa sensação de medo, foi porque eu mudei ou porque você se afastou de mim? Deus está chamando para mais perto, não para ficar distante. Jó tinha todos os motivos do mundo para abandonar, largar, chutar o balde. Quando lemos o capítulo 3 do livro de Jó, ali é um lamento dele. Ele começa a se lamentar. Mas o mesmo Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele vai afirmar: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E em breve, muito em breve, pode ser hoje, pode ser essa madrugada, pode ser depois da manhã, pode ser no início do mês, ou pode ser até no final do ano, mas tenha certeza que o nosso Redentor, Ele irá se levantar para te acudir, para te botar de pé e para te mostrar que o passado não te pertence, o presente te pertence, e é um presente glorioso, mas esse presente só irá ser glorioso quando você está diante dEle. O passado não é para ser projetado para nos paralisar, para nos neutralizar. Em decorrência do texto que lemos, e quando pegamos João, capítulo 7, ali é uma conspiração, uma 3 tentativas muito mal sucedidas de acusar Jesus. A primeira é, como tu se diz, ser filho de Deus. Se as escrituras apontam, diz, orienta, que o Messias, ele irá vir de Belém, descendente de Davi. A segunda investida é, como pode tu ensinar de tal forma e procurar maneiras, métodos e meios para pegar Jesus? E a terceira é que pegam essa mulher, levam diante de Jesus, coloca ela lá, no meio de todos, e faz um interrogatório, e fala: Jesus, mestre, a lei de Moisés nos orienta, nos ensina, nos instrui, que quando uma mulher é pega em adultério, devemos apedrejá-los até a morte. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 10, está escrito: se a mulher e o homem for pego em adultério, ambos serão apedrejados até a morte. Perdão, Êxodo. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao 24, tem a mesma afirmativa: se um homem e uma mulher é pego em adultério, é apedrejado até a morte. E aí vem uma pergunta: os acusadores que conspiravam contra Jesus, quem eles apresentam diante de Jesus? Vamos lá? Os acusadores que chegam diante de Jesus, quem eles apresentam diante de Cristo? Um homem, uma mulher? Um homem ou uma mulher? Vamos lá, gente. Um homem ou uma mulher? E aí vem a pergunta: por que levaram só a mulher? Por que levaram para o julgamento? Por que levaram para a sentença de morte somente a mulher? E aqui eu quero entrar na nossa mensagem de hoje. Eu quero tirar o foco, a centralidade, por mais que tudo aponte para Jesus, mas nessa noite eu quero falar a respeito desta mulher. A Bíblia não cita o nome.
a Bíblia não cita a idade dela. A Bíblia, ela não demonstra de onde ela era, qual é a sua nacionalidade, se ela era romana, se ela era judia, ou se era de outras províncias mais próximas. A Bíblia, ela não vai dizer se essa mulher era casada ou se essa mulher tinha filhos. Mas o que podemos conjecturar nessa noite é que essa mulher, ela tinha uma história. Ela tinha uma vivência. Ela tinha um roteiro. Ela tinha uma vida. E quando pegam esta mulher no ato e levam até Jesus, o primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite para pensarmos a respeito são as pessoas que nos envolvemos, que nos relacionamos, que nos levam a ter um passado que não nos orgulhamos. Muitos de nós estamos acorrentados porque selecionamos muito mal as amizades. A primeira crise que tem dentro do casamento, eu vou procurar fulano de tal, porque fulano de tal é minha amiga. Porque fulano de tal eu conheço desde sempre. Porque fulano de tal é respeitada. Mas você mal sabe que fulano de tal está torcendo para tudo dar errado dentro da sua família. Porque fulano de tal tem uma família totalmente destruída. E ela sente inveja da sua família. Porque fulano de tal não quer o seu bem, mas quer o seu mal. Porque fulano de tal não está ali para se alegrar com você. Fulano de tal não está ali para torcer pelo seu sucesso. Sabe quando você está dentro da sua empresa, que você é aspirante a uma promoção, aí você chega lá para o seu amigo e fala assim, ó, ou melhor, para o seu colega de trabalho, aí agora eu acho que eu sou o bola da vez, hein? Agora eu acho que minha promoção chega, hein? Aí fulano de tal corre atrás, passa na sua frente, te surpreende e ele é promovido e você não. Sabe quando você está no início de um relacionamento, você está ali orando com a pessoa? Aqui em Vista Alegre isso não acontece não. Mas aí você chega para fulano de tal e fala assim, cara, eu estou orando por aquela pessoa ali. Aí fulano de tal, astutamente, intervém na situação, entra na sua frente, e o que era para ser sua bênção, o que era para ser a sua alegria, outro está vivendo a sua alegria, porque você desabafou com a pessoa errada. Aí o que acontece? Você fica frustrado. Em quem que eu posso confiar? Em quem que eu posso desabafar? Sabe quando você comete, que todos nós estamos propícios a errar, a cair, a pecar? Sabe quando você peca, você erra? Você vai de ladeira abaixo. Aí você abre para alguém, para fulano de tal. Pô, cara, pequei contra os céus, contra a terra, perante a igreja, errei e vacilei. Aí fulano de tal, sabe o que ele faz? Cria até um grupo no WhatsApp. Coloca lá, adiciona. E aí começa a história. Você não sabe quem caiu em pecado. Você não sabe quem pecou. E começam aquela acusação. Começam a te maldizer. E aí quando você vai ver, você está nessa situação. Sem forças para reagir. Sem ânimo para andar, caminhar. Sem vontade alguma de se colocar de pé. Porque o passado, a acusação todo dia chega. Quando você esboça uma reação, aí vem o passado, bate na porta. Toc, toc. Aí você abre. E aí o passado te diz assim, você não pode fazer isso.
porque você cometeu isso aqui. Você não pode se reerguer, porque você não conseguiu liberar o perdão. Você não pode se reerguer, porque você ainda guarda essa mágoa no coração. Você não pode se reerguer, porque você maldiz o seu chefe. Você não pode se reerguer, porque você não honra o teu pastor. Você não pode se reerguer, porque você não respeita a sua esposa. Você não respeita o teu esposo. Você não pode se reerguer, porque você não consegue amar as pessoas. A acusação todos os dias vem. O passado bate na nossa porta. E por mais que a gente tenta lutar contra essa força, que parece ser muito mais forte do que possuímos. E aí o que você faz? Eu vou pegar o sofá, vou botar atrás da porta, que hoje o passado não vai entrar dentro da minha casa. O passado não vai me surpreender hoje. Vou pegar a geladeira, vou colocar na porta, porque ele não vai conseguir entrar, e você fica em desespero. E você tenta modificar a sua vida, você tenta caminhar novamente. Você tenta amar novamente. Você tenta confiar novamente nas pessoas. E o passado vai te dizer: você é incapaz de confiar nas pessoas. Todos te abandonaram. Todos te deixaram para morrer no caminho. Isso daquelas experiências que Deus nos permite viver. Para quem não sabe, eu sou psicólogo também. E algum tempo atrás, estava eu fazendo uma avaliação com uma jovem, com uma síndrome de pânico, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, inclinação à depressão. A menina, ela estava emocionalmente totalmente destruída. E quando ela entrou na sala, em uma das sessões para iniciarmos a avaliação, eu percebi que ela estava mais cabisbaixa do que o de costume. E era impossível, era inviável fazer a avaliação com ela com aquele estado psicoemocional. E eu perguntei: fulana, está tudo bem? E ela disse: doutor, não resisti essa noite. A dor era tão intensa que eu cortei os meus 2 pulsos tentando me matar. A dor estava tão intensa que eu queria dar cabo da minha vida. Eu não aguentei. E ali a gente fica limitado. O meu instinto pastoral estava aflorando. E agora, mas eu estava limitado porque não podemos misturar tanto a parte religiosa como a ciência que rege a psicologia. E eu ali por um momento eu fiquei refletindo, numa fração de segundo, o Espírito Santo sopra no meu ouvido e fala assim: fala do meu amor para ela. Aí eu olhei assim: poxa, qual é, Espírito Santo? Assim não vai dar. Se o conselho me pega, eu estou lascado. Aí o Espírito Santo foi arquitetando: calma. Primeiro pergunta se ela tem uma religião. Eu fui: fulana, você tem alguma religião? Ela: olha,
De vez em quando eu vou à igreja. Aí eu intensifiquei. Mas de vez em quando, quanto? Qual é a frequência? Olha, para ser sincero, hoje eu vou muito menos do que quando eu ia antes. Os meus pais são da igreja. A minha mãe é da igreja, meu pai é da igreja, a minha família é da igreja. Aí eu perguntei, mas por que você se afastou? O que aconteceu? Aí ela falou assim, é melhor não falar. Aí eu perguntei, por que você não quer falar? E ela me disse, você tem tempo para me ouvir? Aí eu olhei para o relógio, já estava terminando a sessão dela, já tinha outro paciente na porta para entrar. Eu parei e pensei, se Deus, Ele parou o tempo para Josué pelejar, eu acho que Ele pode quebrar esse galho para mim essa tarde, né? Eu falei assim, estou junto. O que te fez parar? E ela começou a relatar, olha, doutor. Eu me desviei aos 17 anos. Me envolvi com pessoas erradas, experimentei coisas erradas. Experimentei todos os tipos de drogas que você possa imaginar. E ela continuou desabafando, falando. Entreguei a minha preciosidade, a minha virgindade. Me sinto um lixo. Hoje eu não consigo me olhar no espelho. E ela continuou falando, colocando todo aquele lixo para fora. E para concluir, essa noite que passou, o meu tio foi na minha casa. Um tio que abusou de mim na minha infância. E eu sempre perguntava, questionava, se Deus existe, por que Ele me abandonou? E aí eu catuquei a ferida. Você viveu isso pelas suas ações, pelas suas escolhas. Você se entregou por um impulso seu. Você se envolveu com pessoas erradas porque você escolheu. Qual é a parcela de culpa de Deus nessa história? Por que você se afastou da igreja? E ela disse, exatamente quando eu havia falado lá atrás, eu verbalizei um dos erros que eu havia cometido. E eu virei chacota dentro da igreja. E hoje eu não consigo me firmar. Hoje eu não consigo entrar dentro de um templo. Hoje eu não consigo viver um relacionamento. Hoje, qualquer coisa me faça entrar em crise de pânico. Eu não consigo olhar para homem. E aquela menina, ela estava extremamente sem autoestima nenhuma. Ela estava vazia. E ela buscava coisas para preencher esse vazio, essas lacunas que havia se aberto na vida dela. Ela estava gritando por socorro. Alguém pode me ajudar? E quando o socorro não chega, ela desistiu de viver. Ela desistiu
de caminhar, de tentar sobreviver mais um dia. Porque o passado dela, aprisionou, acorrentou, tirou todas as possibilidades dela poder sair dessa situação. Eu dei um conselho para ela. Olha, fulana, tudo pode estar dizendo que não. Você pode estar preso a esse pântano do desespero, que quanto mais você tenta sair, mais você se afunda. Quanto mais você tenta achar o ar, mais para baixo você é puxada. Você falou que você era da igreja, que você conhece Cristo. Corre para Ele e se apega a Ele. Porque existem coisas que o profissional vai te ajudar a sair da situação. Mas existem coisas que só Deus vai poder resolver na sua vida. E de repente você entrou aqui nessa noite com esse sentimento que o homem está sendo incapaz de te ajudar, que o homem está ilimitado, está limitado, sem recursos palpáveis para te ajudar. De repente você entrou aqui nessa noite já com uma doença. De repente você entrou nessa noite aqui sem a possibilidade, quer ter filhos e não tem. De repente você entrou aqui com a sua família totalmente destruída. De repente você entrou aqui com seu filho preso às drogas, à prostituição. De repente você entrou aqui sofrendo bullying. De repente você entrou aqui sem credibilidade, com um atestado na mão, fracassado. Fracassado. Mas o grande Eu Sou está nessa noite aqui. O Deus que te chamou, te capacitou, te levantou, te vocacionou, Ele está aqui presente nessa noite. O médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o conselheiro, o Deus Pai, o príncipe da paz, o Deus eterno, o grande Eu Sou, está aqui nessa noite. Aquele que se dispensou, se esvaziou de toda a sua glória, desceu dos céus, se fez homem, foi crucificado, foi morto, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele está aqui nessa noite para te lavar, para te purificar, para te restaurar, para te tirar esse passado e te dizer: nenhuma condenação há para aqueles que temem e aguardam o Filho de Deus. Tá doendo, tá. Tá difícil, tá. Eu sou incapaz de tentar sentir a dor que você está sentindo. Eu, com a minha natureza humana, eu sou incapaz de tentar mensurar o que você está vivendo. Mas aquele que rege o passado, o presente e o futuro, Ele está aqui nessa noite. E se você crê, se você tem fé, essa dor ela pode cessar nessa noite. Ela pode ser interrompida. E o segundo ponto que eu quero entrar nessa noite é o acusador.
Vejam bem, aquela mulher, para ser pega, provavelmente, não foi a primeira vez. Já havia um histórico, já havia um passado, porque foram tão assertivos, que de repente até aquele que estava ali acusando, era tal que estava fazendo o ato com aquela mulher. A Bíblia ela não vai dizer, mas conseguimos conjecturar, que quando aqueles homens, os mestres, os fariseus, pegam aquela mulher, provavelmente já sabiam o endereço, o horário, os dias que aconteciam. E o nosso acusador, ele tem artimanhas. Ele vai dando coisas para experimentarmos. Mas isso aqui não tem nada a ver não. E aí você faz e fala, isso aqui é bom. Aí o nosso inimigo, ele vai e coloca uma outra mesa. Experimenta isso aqui. Isso aqui é bom, não vai te fazer mal não. E aí o homem vai lá e experimenta. Bebe isso aqui, não tem nada a ver não. Dá um teco nisso aqui, vai te dar uma onda, vai te dar uma paz, que nem o seu Deus pode te dar essa paz que isso aqui te dá. Mas sabe quando a fatura ela chega? A gente vai pecando, vai errando, vai transgredindo, vai se afastando. Aí no nosso primeiro ato, pós-pecado, de fazer, marcou-se uma reunião, um culto. Aí você se arruma, se apronta todo, e aí você fez lá, diante o pós-pecado, e você vai. Quando você chega no meio do caminho, aí vem o nosso acusador, lança aquele dardo assim, ó. Vem certeiro no nosso coração. Aí ele fala assim, ó, você é indigno de estar na presença dos santos. Aí você para. Aí você vê o brilho saindo do rosto. Você abaixa a cabeça. E você fala, realmente, eu não posso estar presente no meio dos santos. Primeiro, porque se descobrirem o que eu fiz, vão me julgar, vão me condenar, vão me pôr para fora. Aí você vai se afastando. E aonde foi um experimento, levamos como uma verdade, que começamos a se alimentar de coisas podres, que não vem nos dar substâncias, que não vem nutrir a nossa alma e nem o nosso espírito. E quando vamos ver, ficamos presos no passado. Aí novamente quando você tenta reagir, você vem para o culto, você não consegue derramar uma lágrima diante de Deus. Quando você está dentro da sua casa, você não consegue se ajoelhar para orar. Você se acha indigno de pegar a Bíblia para ler. Mas João capítulo 8, versículo 32 vai dizer que conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O nosso acusador, ele não para. O nosso adversário, ele está dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, conspirando para te derrubar.
para te neutralizar. No capítulo 7 de João, no último versículo 53, vai dizer que todos foram para casa. E no início do capítulo 8 vai dizer que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, o seu lugar favorito, o seu lugar de oração, o seu lugar de se orientar diante do Pai, para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Perdemos a capacidade de estar no nosso lugar favorito, no nosso lugar de intimidade, no nosso lugar onde a presença do Pai faz-se constante. Aí você deve estar se perguntando, mas existe um lugar aonde eu posso me relacionar exclusivamente com Deus? Existe um lugar que eu posso me entregar totalmente a Ele? E eu te digo sim, porque esse Deus que tanto falamos, Ele habita dentro de nós, Ele é Deus conosco, o Deus Emanuel, que nunca nos abandona. Então a fúria do inimigo é impedir que esse Deus habita dentro de você. A grande estratégia dele é neutralizar, te prender no passado, para esse Deus que quer te levar para um presente e te levar futuramente para a eternidade. Ele quer te dizer que não vale a pena. Ele quer te dizer que você é um fracassado. Ele está te dizendo, acabou a sua história. Acabou. Ele está te dizendo, acabou o seu ministério. Acabou a sua chamada, a sua vocação. Acabou-se os seus sonhos, acabaram-se os seus projetos. O que você projetou para a sua vida não vai dar certo. E infelizmente, muitos de nós acreditamos nas acusações do nosso inimigo. Infelizmente, muitos de nós damos ouvido ao nosso inimigo. Aquela mulher foi arrancada de casa, passando por um caminho de vergonha, que eu imagino todos gritando, apedreja-o, mata, adúltera, imunda, prostituta. Eu imagino ainda aquela mulher chorando, porque ela sabia, entendia da lei. Acabou a minha história. Não tem mais jeito. Eu não vou sobreviver a isso. Porque ela não estava sendo levada por um qualquer grupo. Ela estava levada pelos mestres, pelos fariseus, que tinham o poder. E também, se ela fosse levada a ser julgada pelo Império Romano, a qual detinha também os poderes ali naquela cidade, naquela região. 18 no século 18 antes de Cristo, Augusto, ele havia promulgado uma lei, que se uma mulher ou um homem fosse pego em adultério, seria levado à morte. 18 anos de Cristo, lá atrás, Deus já havia orientado também. E ela sabia, se eu escapar pelos fariseus, eu vou ser morto pelos romanos. Se eu me safrar pelos romanos, eu vou ser morto pelos judeus. E ela trilhando aquele caminho, sem esperança, com a sentença de morte decretada.
chegam até Jesus. Há uma curiosidade. Que quando pegam aquela mulher, não pegam e jogam ela no meio. Pegam ela e colocam ela de pé. O texto é bem claro. Pegaram a mulher e deixaram ela de pé. Por que deixaram ela de pé? Se iam matá-la, se iam acabar com a vida dela, por que logo não pegaram, jogaram no chão? Deixaram numa posição estratégica para executar. Por que pegaram ela e deixaram ela de pé na frente de todos, sendo expostas? E para concluirmos, eu quero te convidar a você ficar de pé nessa noite. Tem sido difícil a sua vida, não tem? Tem sido difícil tentar se colocar de pé. Tem sido difícil você tentar estabelecer a ordem no meio desse caos. Tem sido difícil caminhar, não tem? Assim como com Jó, quando ele chega e marca uma audiência exclusiva com Deus e fala: olha só, o teu filho lá embaixo, ele não blasfema, ele não murmura, porque o Senhor o cerca de bens. Sabe por que você está de pé ainda? Sabe por que você, mesmo sem forças, você ainda consegue dar um suspiro para caminhar? É porque a ordem que foi dada você pode tocar em tudo, mas não toca na vida. Você pode tirar bens, você pode tentar destruir a família, você pode tentar viciar o filho, você pode tentar levá-los para a prostituição, você pode tocar no emprego, você pode tocar no que mais ele ama, só não toca na vida. Sabe por que você está de pé nessa noite? Porque o projeto inicial que Deus estabeleceu na sua vida, ele ainda está de pé, não fracassou. Sabe por que em meio a esse caos, você consegue ainda suspirar, mesmo que é num tubo de oxigênio espiritual? Busca o fôlego. É porque através da sua vida, muitos ainda serão alcançados. É que através da sua história, ela vai edificar, vai transformar, vai restaurar muitas vidas ainda. E aquela mulher, quando ela é pega, posta na frente de Jesus, e é colocada de pé, o que entendemos? Em qualquer corte judicial, quando entra a vossa excelência, todos têm que ficar de pé. Enquanto o juiz não dá ordem para sentá-lo, todos têm que permanecer de pé. Jesus, ele não dá ordem. Jesus, abaixado estava, abaixado ficou.
E começaram acusações. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que é para matar. E no mundo espiritual, no tribunal espiritual, o diabo todos os dias está chegando lá com acusações da minha e da sua vida. A tua igreja lá embaixo está pecando, a tua igreja está se desviando, a sua igreja está fracassando. A sua igreja está desviando, perdendo o foco. Aquela família me deu prerrogativa e eu entrei. Aquele jovem que antes adorava o teu nome, hoje ele está me adorando. Aquela jovem que antes te adorava com a dança, hoje ela está me adorando com a prostituição. Aqueles que viviam dentro da sua paz, que excede todo o entendimento, hoje eles estão vivendo a minha paz, que eu atormento dentro da minha paz. Eu causo brigas, eu causo discórdias. E Jesus lá embaixo, agachado. Alguns estudiosos vão dizer que ele estava desenhando e outros vão dizer que ele estava escrevendo. Não importa o que Jesus estava fazendo. Jesus ele se levanta. E ele confronta os acusadores. Aquele que não tem o primeiro pecado, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem o primeiro pecado, que atire a primeira pedra. E começaram a sair um por um. Um por um. Um por um. Um por um. Eu imagino que quando aqueles homens estavam acusando aquela mulher, eu imagino na minha mente que Jesus agachado, ele estava escrevendo: o meu sangue. E ele se coloca de pé. Aquele que não tem o primeiro pecado, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos começam a sair, porque quando ele se agacha novamente, ele dá continuidade. O meu sangue tira todo o pecado do mundo. O meu sangue lava, restaura. O meu sangue traz a ordem ao caos. O meu sangue te fortalece. O meu sangue, ele é universal. Ele foi feito para todos, para aquele que crê em mim. E no final, sabe por que Jesus não deu a ordem para todos sentarem? Para colocar aquela mulher no chão? Porque ele ali estava como nosso advogado. O inimigo ele vem nos acusando. O inimigo vem tentar te derrubar, te jogar para baixo. E quando ele está prestes a conseguir, ele entra na frente, mostra as mãos. Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi o preço que eu paguei. Esses escravos que perfuraram as minhas mãos, foi o preço que eu paguei. Então você não pode tocar. Você não pode tocar. Você não pode ferir. Você não pode abater. Você não pode derrubar. E Jesus pergunta: mulher, aonde estão os seus acusadores? Aonde está o seu acusador, Rogério? Aonde está o seu acusador, Sara? Aonde está o seu acusador, Marcelo? Aonde está o seu acusador, igreja? Aonde está? Aonde ele está? Aonde está o seu acusador?
Sabe o que Jesus faz? Ele pega o passado daquela mulher e coloca no seu devido lugar. Olha, mulher, o seu passado não me interessa, não importa mais. O que me importa é o seu presente, o que você irá viver a partir de hoje. Então vai e não peques mais. De todas as provas que eu já passei, Vai e não peques mais, porque não há nenhuma condenação. O que passou, passou. Acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem te fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força em vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Jesus, ele está de pé aqui nessa noite. E não é um chamado meu, porque eu sou incapaz de purificar os seus pecados. E o primeiro convite que o Espírito Santo faz nessa noite, aqueles que querem reconhecer Jesus como seu único e suficiente, como seu Salvador, quer deixar o seu passado para trás, viver um presente a partir de agora. Faz o sinal assim que a gente quer te conhecer. Levante as suas mãos, que a gente quer te conhecer nessa noite e orar por você e pela sua vida. O primeiro convite é: você que quer aceitar a Jesus, reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, reafirmando que Ele quer pegar o seu passado e deixar para trás e começar a viver um presente na vida dele. Levante uma das suas mãos e fique com as mãos levantadas, que queremos te conhecer nessa noite. Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas irão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E o segundo convite que quero fazer nessa noite: você veio aqui debaixo de um jugo de acusações, e o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, Ele está aqui nessa noite para te convidar. A você que quer restabelecer a ordem, e vidas vêm chegando aqui à frente, estão se reconciliando com Jesus? Sim? Se reconciliando com Jesus?
A igreja pode aplaudir nessa noite? É noite de salvação. É a noite de alegria, como na terra, como nos céus. O céu está entrando em festa. E o segundo convite que eu quero fazer nessa noite, através do Espírito Santo, que paira nesse lugar e sonda os corações. O inimigo vem te acusando até aqui nesta hora, dizendo que você é incapaz, que você é fracassado, que você não tem coragem. E o grande eu sou, Ele está te chamando aqui na frente nessa noite, para deixar o seu passado no devido lugar. Você que tem uma questão para resolver com Deus, você que tem um passado que está te assombrando, que não está te permitindo olhar para o presente, o Espírito Santo de Deus está te chamando. Corre até aqui à frente e larga o teu passado aqui neste lugar, porque o teu passado, a ordem é: não leve para casa. Viva o novo de Deus, viva novas perspectivas, viva um novo projeto, viva uma nova vida. Seja banhado pela graça de Deus nessa noite, que Ele quer te pegar, quer te restaurar, quer te purificar, quer te colocar de pé, porque nenhuma condenação há para aqueles que temem e servem a Deus. Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz, exceto os que Rasgue esse atestado de fracassado. investidas o tentador, mas nenhuma condenação há É uma noite para quem está em ti, querido Senhor. Só para você ter uma ideia de como o inimigo ele tira todo o nosso entendimento. Quando estamos presos às circunstâncias da vida. Em Isaías capítulo 43, versículo 25, Deus vai dizer que eu, através do meu amor, dos teus pecados eu não lembro mais. Quero reiterar e retificar essa palavra de Deus. Dos teus pecados eu não lembro mais. Se você está sendo assombrado pelo seu passado, eu, o grande eu sou, não me lembro mais. Não está nos meus olhos. Por que não está nos olhos de Deus? Porque não está diante dele. Porque em Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, ele pega os teus pecados e lança no mar do esquecimento. O inimigo ele faz questão de você te recordar todos os dias, mas Deus, ele não se lembra mais. Deus não se lembra mais. E novamente, para encerrarmos, o ministério vai estar entoando novamente a estrofe, porque o Espírito de Deus está dizendo: ainda tem gente, tem pessoas, tem homens, tem mulheres, tem jovens que precisam deixar o seu passado aqui para que eu possa restabelecer um novo presente na vida deles. E quando eles vão estar entoando, corre para cá que queremos orar pela sua vida. Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem te fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. Mas se parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer.
continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem. Querido, levanta a cabeça. Uma nova história está começando a partir de hoje na sua vida. Você crê? Qual é o seu nome? Roberta. Você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador nessa noite? Sim. Qual é o seu nome? Natália. Você é a princesa do Senhor. Ana Clara. Você é a princesa do Senhor, Ana Clara. Você, nesta noite, Ana Clara, confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e Salvador nessa noite? Sim. Qual é o seu nome, querido? Igor. Igor, você é príncipe de Deus. Deus ainda vai fazer muita coisa na sua vida e através da sua vida. Você nessa noite, Igor, confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? O inferno agora está revoltadíssimo. Como é que foi capaz? Eu fiz de tudo para eles não estarem lá. Pai, nessa noite glorificamos o Teu nome mais uma vez, porque a Tua presença ela nos constrange. Te glorificamos, Pai, pelo feito, pela noite de salvação que o Senhor realizou nessa noite. Pai, queremos deixar o nosso passado no seu devido lugar, o lugar onde não podemos ser mais afrontados, acusados diante deles. E aqui, Pai, diante de uma confissão de fé, a Roberta, a Ana Clara, o Igor, escreve o nome deles no livro da vida e não apague mais. Pai, que eles possam ser muito bem-vindos nos teus reinos e juntamente aqui na igreja, na família BVA, a qual nos prontificamos, nos colocamos a cuidar, a tratá-los, a recebê-los de braços abertos. Que o Senhor Deus possa nos conceder uma semana abençoada e glorificamos o teu nome e exaltamos mais uma vez, em nome de Jesus, que excede todo o entendimento. Glorifique e aplauda o nome do Senhor nessa noite. Em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas irão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos celebrar essa vitória em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.